Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deus, mas Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4, assim, 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Eu peço só que as pessoas entendam o contexto. São dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão, fez e saiu. A outra coisa é o Arthur que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado para os amigos dele de forma errada, descabida. Não foi na melhor das posturas. É nítido aquilo. Mas como eu te falei, é um áudio privado. Né? É um áudio privado. Em 2022, o mundo viu surgir um conflito na Europa que iria impactar todo o planeta. Todos os holofotes se viraram para a Ucrânia, que passaria a ser o palco de uma tragédia. Foi nesse cenário que a turma do MBL resolveu fazer uma viagem que iria marcar a imagem do grupo pelo resto dos dias. O Brasil acompanhou de perto os áudios vazados do Arthur Moledo Duval, também conhecido como Mamãe Falei, onde ele revela diversos absurdos que inclusive levaram à cassação de seu mandato. Porém, isso está longe de ser o lado mais obscuro de toda essa viagem. E é sobre isso que iremos nos debruçar a partir daqui. O percurso de partida é o ponto inicial da nossa investigação. O plano do MBL consistia em fazer uma escala em Frankfurt, com destino a Viena, e de lá, eles iriam alugar um carro e cruzariam a Eslováquia até a cidade de Košice, que se localiza próxima à fronteira da Ucrânia. Esse roteiro de viagem foi revelado pelo Arthur num vídeo que foi publicado no canal do Telegram do Renan Santos às 7h25 da manhã do dia 28 de fevereiro. O vídeo foi gravado dentro do aeroporto de Frankfurt e podemos ouvir o áudio a seguir. Fala pessoal, vocês vão ser os primeiros a saber. Eu tô com o Renan aqui em Frankfurt. Nós vamos para Viena agora, depois nós vamos pegar um carro, nós vamos atravessar a Eslováquia. A primeira polêmica seria a história das garrafas. No dia 3 de março de 2022, Arthur Duval postaria em seu Twitter uma foto sentada ao chão, rodeado de garrafas. A legenda de seu tweet dizia: "Nunca imaginei que um dia nessa vida ainda faria coquetéis Molotov para o exército ucraniano." Após isso, ele marcaria Renan Santos. Na manhã do dia 4, Arthur voltaria a falar das garrafas num tweet que dizia: "Fui desmascarado. Gostaria de pedir desculpas a todos. Eu achei que uma pilha de garrafas e um chroma key seria suficiente." Esse tweet era uma resposta para Janaína Pascoal, que estava pedindo mais esclarecimentos sobre a viagem. A grande polêmica começa quando Alessandro Santana, comentarista político e um sucateiro com anos de experiência, faz o seguinte comentário no Twitter: "Só boto fé que o Mamãe Falei tá fazendo coquetel se eu ver o vídeo, porque essa foto só mostra que ele encontrou uma empresa de reciclagem de garrafa. Como sei disso?
Basta olhar as garrafas, estão em caixas separadas por tipo. Eu acho que em uma guerra, você pega qualquer garrafa. A coisa se complica quando Renan Santos posta uma foto ampla no ângulo que dá para ver um letreiro. Ao pesquisar por Sherlock Pub no Google Maps, é possível encontrar um bar na Ucrânia próximo à fronteira com a Eslováquia. A coisa fica ainda mais interessante quando olhamos a distância desse bar para outras localidades e o objetivo que o MBL dizia ter quando resolveu fazer a viagem. Vejamos. Segundo o Google Maps, o bar está a 1 hora e 35 minutos de Košice, a apenas 10 minutos da fronteira e o mais intrigante, eles estão a 10 horas de Kiev. Como vocês podem ver nesse mapa publicado pelo The New York Times no dia 4 de março de 2022, as zonas de conflito estavam indicadas pelas zonas e setas em vermelho. Os frontes de batalha se concentravam na fronteira leste da Ucrânia, enquanto o MBL estava próximo da fronteira oeste, na região apontada pela seta em azul. Ou seja, eles estavam extremamente distantes de todo o conflito que eles disseram que estavam indo cobrir. Obviamente, ninguém esperava que o MBL fosse cobrir o fronte de batalha, mas na época, eles criaram uma mega ação de marketing, tentando se vender como os grandes salvadores do planeta, como homens super corajosos, quando na verdade, eles mal cruzaram a fronteira da Eslováquia. E aí fica a pergunta, o que será que eles realmente foram fazer por lá? No dia 8 de março, o MBL veio a público com a sua prestação de contas. A princípio, o documento deveria acalmar os ânimos, abaixar a temperatura, comprovar a real motivação do MBL por trás da viagem. Porém, ao olhar de forma mais minuciosa, novos questionamentos começaram a emergir. Em sua prestação de contas, o MBL informa ter recebido um total de R$ 275.366,20. Até aí tudo bem, porém, o primeiro grande questionamento surge quando analisamos o valor direcionado às compras na Ucrânia, apenas R$ 40 mil. Isso em termos de porcentagem representa menos de 15% do valor total. Outra coisa que chama a atenção são esses dois comprovantes de transferência. Juntos, eles somam mais de R$ 210 mil. Mas, além de valores, prestemos atenção na data e da hora de ambos. O primeiro foi realizado no dia 7 de março, às 3 horas e 48 minutos da tarde. O segundo, também do dia 7, mas às 4 horas e 16 minutos. E sabe por que isso é importante? Pois no dia 3 de março de 2022, Renan Santos fez um tweet falando: doamos quase R$ 200 mil, entre parênteses, desatualizado. Bom, como eles doaram R$ 200 mil se na prestação de contas mostra que os valores giram em torno de R$ 40 mil? E outra coisa, Renan Santos diz ter doado R$ 200 mil no dia 3. Os comprovantes de mais de R$ 200 mil são do dia 7. Será que o Renan Santos se atrapalhou? Se você já achou esse caso estranho, se segure na cadeira, porque as coisas vão ficar cada vez melhores. Em sua prestação de contas, o MBL apresentou diversas notas fiscais. A primeira coisa engraçada é que não existe nenhuma nota fiscal de compras realizadas em solo ucraniano. Todas as notas são de compras realizadas na Eslováquia. Mas vamos analisar caso a caso. Vamos começar com o caso da gasolina, que ocorreu no dia 4 de março de 2022. O MBL apresentou 13 notas fiscais que juntas totalizam um valor de 2 mil euros. Quando olhamos as notas fiscais de maneira individual, percebemos alguns padrões. Primeiro, todas foram do mesmo dia, ou seja, 4 de março de 2022, sendo que a primeira das notas foi realizada às 17 horas, 32 minutos e 39 segundos. Segundo ponto, todas possuem o mesmo endereço, ou seja, foram realizadas no mesmo posto. Terceiro e quarto, todas possuem a palavra Hotovost, voltaremos nisso, e também o mesmo item de compra.
Ao pesquisar pelo endereço no Google Maps, encontramos um posto de gasolina que se encontra a 10 minutos do Aeroporto Internacional de Cocice. Agora prestemos atenção nos horários. Às 1h da manhã do dia 5 de março, um perfil chamado SEI avisou que o Arthur chegaria às 5h55 da manhã em São Paulo. O jornal Metrópolis fez uma postagem às 7h47 da manhã, onde já entrevistava o Arthur no saguão do aeroporto. Ou seja, a partir do momento que ele chega, ele faz o desembarque, ele faz o check-in, ele passa pela imigração. Isso demonstra que o Arthur chegou muito antes das 7h da manhã no Brasil. Na época do ocorrido, eu procurei por passagens saindo de Cocice em direção a São Paulo. Este print são de voos do dia 3 de abril de 2022, um domingo. Como vocês podem ver, o horário de chegada no Brasil fica entre 4h20 a 5h40 da manhã, mas todos eles saem da Eslováquia às 3h05 da tarde. Mas o MBL não saiu da Eslováquia num domingo, e sim numa sexta-feira. Então tomemos como exemplo esse print de voos do dia 8 de abril de 2022, que era uma sexta-feira. Mais uma vez, os voos chegam no Brasil entre 4h20 e 4h55 da manhã, mas o principal, todos saem da Eslováquia às 3h05 da tarde. Gente, que horas Arthur e Renan saíram da Eslováquia? Porque se eles pegaram o voo das 3h, quem foi que fez a compra no posto de combustível às 5h30 da tarde? Eu falei que iríamos voltar ao Rotovost. Quando olhamos a prestação de contas, o MBL diz ter adquirido vários vale combustível. Quando pegamos a nota fiscal e eu dizia todas possuem o mesmo item e Rotovost, quando traduzimos do eslovaco para o português, percebemos que a palavra Predplatina-karta, nabiti, significa cartão pré-pago, recarga, o que tem tudo a ver com vale combustível. Só que a cereja do bolo está no Urada Otovost. Pagamento, dinheiro. Sim, dinheiro em espécie. E aí, parafraseando Mamãe Falei, vamos questionar tudo. Se não foi o MBL que realizou essas compras, quem as fez? Compras de dinheiro em espécie? Cartão, a gente sabe. Olhamos o extrato, podemos bater o CPF do cidadão com as compras, o local e ter 100% de certeza que aquilo que foi comprado está atrelado àquela pessoa e àquele CPF. E nesse caso, o que fazemos? E se você achava que não tinha como ficar melhor, aí vem a cereja do bolo. A rede de postos Slovnaft existe apenas na Eslováquia, ou seja, se os ucranianos quiserem utilizar do cartão pré-pago, eles precisam cruzar a fronteira. Mas, como minha avó me dizia, o importante do presente é que ele venha do coração. Agora que já conhecemos Rotovost e sabemos que a turma do MBL chegou ao Brasil na manhã do dia 5 de março, fica mais fácil de analisar as próximas contas. Tomemos como exemplo a loja de departamentos Decathlon de Cocice no valor de € 1.161,28 €. Como vocês verão a seguir, essa compra aconteceu no dia 5 de março de 2022 e contempla itens ligados a camping como lanternas, radiocomunicadores e sacos de dormir. Em relação a esta compra, o MBL apresentou uma nota fiscal cortada em 5 partes. Analisando a primeira e a última parte da nota fiscal, podemos ver que a compra foi realizada no dia 5 de março de 2022, ao 12h32, e no final da última folha, mais uma vez, Rotovost, ou seja, mais uma compra realizada em dinheiro, onde foi fornecido € 1.165 e receberam como troco € 3,72 €. Diferente da gasolina, esta compra é inquestionável. A Eslováquia está apenas 4 horas à frente do Brasil, ou seja, 12h32 na Eslováquia eram 8h32 da manhã no Brasil. Neste horário, tanto o Arthur quanto o Renan já haviam desembarcado e, inclusive, o Mamãe Falei havia concedido a entrevista para a imprensa brasileira. E aí eu pergunto, gente, numa boa, quem realizou esta compra
em solo eslováquio, quando a turma do MBL já estava no Brasil. Vamos olhar agora para a próxima compra, que também aconteceu na Decathlon de Košice, cujo valor é € 898,45 €. Desta vez a nota está dividida em 4 partes e não dá para saber se a compra foi realizada em dinheiro, já que a última parte está incompleta e, segundo a justificativa do MBL, foi porque acabou a quantidade de papel do caixa no momento. Já quando olhamos para a data e o horário, mais uma vez nos perguntamos quem realizou esta compra, já que ela foi feita no dia 5 de março de 2022, ao 12h e 26 minutos. A última compra, que envolve o dia 5 de março de 2022, foi feita no supermercado Tesco de Košice, no valor de € 705,82 €. Como já foi dito, a compra aconteceu no dia 5 de março de 2022, às 1h e 20 minutos da tarde, e dessa vez podemos ver a nossa velha palavrinha conhecida, hotovost, mais uma compra realizada em dinheiro. 5 de março, 3 compras, 2 feitas em dinheiro, uma não sabemos porque a nota fiscal está incompleta, porém, todas elas unidas em torno de uma mesma pergunta: quem realizou as compras, já que o MBL, neste dia, já se encontrava em solo brasileiro. O nosso próximo caso envolve as compras do dia 3 de março de 2022 e um possível comprador oculto. Ao retornar ao Brasil, Arthur Duval postou em seu canal um vídeo intitulado A Verdade sobre a Viagem no dia 6 de março de 2022. Neste vídeo, ele contava sobre sua trajetória na Europa. Aos 19 minutos e 5 segundos, Arthur contava sobre o dia 3 de março e perceba um horário, 13 horas e 52 minutos. Naquele momento, o Arthur dizia estar na Ucrânia. No mesmo vídeo, aos 22 minutos e 11 segundos, temos uma nova cena, também do dia 3 de março de 2022, mas agora com horário de 8 horas e 32 minutos da noite, no qual o Arthur também se encontrava na Ucrânia. Agora vamos analisar uma compra realizada no supermercado Tesco de Košice no valor de € 648,42 €. Agora vamos olhar para a nota fiscal. Para nossa surpresa, a compra foi feita às 18 horas e 36 minutos do dia 3 de março de 2022. E agora eu pergunto para vocês, se Arthur e Renan já estavam na Ucrânia às 13 horas e 52 minutos e ficaram por lá até pelo menos às 20 horas e 32 minutos, quem foi que fez a compra no dia 3 de março de 2022 às 18 horas e 36 minutos? Dando mais uma olhadinha, nós temos o endereço da Tesco e mais uma vez a nossa velha e conhecida palavrinha, hotovost. Mais uma compra feita em dinheiro em espécie. E ao olharmos no Google Maps, a Tesco se encontra a 1 hora e 10 minutos da cidade de Košice. Nesse caso, como diria a imprensa passapanista, o MBL cometeu um agafe, porque na verdade a Tesco nem fica na cidade de Košice, e sim na cidade de Spišská Nová Ves. Compras no dia 5, quando já estavam no Brasil. Compras no dia 4, quando deveriam estar dentro do avião. Compras no dia 3, quando estavam em solo ucraniano. Como o MBL realizou estas compras? Compras estas em dinheiro, em espécie. Será que os garotos do MBL assistiram muito Dragon Ball e aprenderam a fazer teletransporte? E mais uma vez eu pergunto, como garantir que estas compras realmente foram feitas por estes garotos? O último caso que envolve as compras é um questionamento simples sobre o dia 2 de março de 2022.
Nesse dia, Renan Santos fez uma postagem em seu canal do Telegram às 10 horas e 39 minutos no horário do Brasil ou 2 horas e 39 minutos no horário da Eslováquia. Em seu post, ele colocava um link que redirecionava para um vídeo no YouTube cujo título era "Caçamos, pedimos desculpas". Ao assistir o vídeo no YouTube, um rapaz explicava em inglês quais eram as doações importantes. A turma da MBL colocou legenda no vídeo e em torno de 3 minutos e 5 segundos vocês podem ver. Eles diziam precisar de comida e coisas de higiene. E aí eu pergunto para vocês, com tudo que vocês viram até o presente momento, todo aquele valor que o MBL arrecadou através de doações, o Renan Santos, no dia 3 de março, já tweetando, falando, já doamos mais de 200 mil reais. E, gente, no final do dia, quando você pega todas as compras, você olha, foram itens relacionados a camping, sacos de dormir, né, quente e frio, baterias, coisas assim que, beleza, tudo bem, mas por que não compraram comida? Será que não teria sido muito mais útil a turma do MBL ter utilizado todo o dinheiro doado para comprar comida, coisas básicas de higiene pessoal, que eles poderiam ter comprado na Eslováquia, que eles poderiam ter trocado o dinheiro, já que era dinheiro em espécie, né, parte do que estava sendo utilizado, quem sabe utilizar algum tipo de cartão internacional, fazia a transição, ia lá, no que não conseguisse comprar na Eslováquia, comprasse na Ucrânia, mas não. No final do dia, como estava lá na prestação de contas, foram em torno de 40 mil reais gastos em solo europeu, enquanto a maior parte foi doado enquanto chegou no Brasil. Será que não tinha comida na Eslováquia? Será que comida não era tão importante? Não tinha nenhum grupo, nenhuma entidade que eles pudessem ter doado ainda lá em solo europeu para ser mais fácil, para ajudar realmente a chegar no fim da linha o mais rápido possível? E volto a questionar como podemos confiar, né, com 100% de certeza que todas essas compras elas foram realizadas pela turma do MBL. O Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Por começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. Uma vez eu tava muito focado em chavecar gringa. Eu ficava indo pra fora do Brasil, eu falo sueco. Mano, game. Aprendi e tal. Aprendi a falar sueco, mas elas são muito gatas, eu vou pegar. O que vocês acabaram de ouvir será o nosso próximo assunto. Além de suas falas horripilantes sobre as mulheres ucranianas, Arthur Duval também fez revelações sobre Renan Santos e a história do Tour de Blonde. Este caso, inclusive, fez Renan apagar de seu Instagram uma foto nas montanhas Tatra. O que será que o MBL tentava esconder? Uma das primeiras preocupações do Arthur Duval ao chegar ao Brasil era tentar limpar a barra do Renan Santos. O que Arthur não esperava era que um perfil do Twitter chamado Don Lancelotti iria escrever uma thread apresentando vídeos e imagens que iriam expor todas as contradições apresentadas durante a tentativa de passar pano para a história do Tour de Blonde. Vamos ouvir o áudio do tweet ao lado. O Renan nunca foi pro leste europeu. Eu confundi com uma viagem que o Renan fez há 15 anos atrás para a Suécia, que é outra coisa. Eu acho que isso inclusive mostra e deixa muito claro que era outro contexto, era outra coisa que eu estava falando. Eu estava falando de guerra ali, de turismo sexual, onde já se viu.
Na nova versão do Arthur Duval, Renan Santos teria viajado apenas uma vez há 15 anos atrás para a Europa, mas como vocês podem ver nos prints a seguir, além de falar sueco, Renan Santos fazia postagens sobre as mulheres suecas e possui em suas redes sociais diversas fotos do continente europeu. E quem melhor do que o próprio Renan Santos para mostrar como Arthur Duval está mentindo? Vamos ouvir o áudio do tweet ao lado. Eu estive algumas vezes na Suécia, né? É um país que eu já visitei bastante, estive lá 4 vezes. Uma vez eu estava muito focado em chavecar gringa. Eu ficava indo para fora do Brasil, eu falo sueco. Mano, game. Aprendi tal. Aprendi a falar sueco, uma nação muito gata, eu vou pegar. Uma nação muito gata, eu vou pegar. Uma nação muito gata, eu vou pegar. É nesse clima de amor, contradições e muita hipocrisia que nós voltaremos à Eslováquia. Renan Santos divulgaria em suas redes sociais uma foto que geraria ainda mais polêmica sobre a viagem. E que foto era essa? Bom, Renanzinho divulgou para o Brasil seu lindo peito cabeludo, talvez tentando se tornar uma espécie de sex symbol do universo do Nando Moura, mas no final do dia, a única coisa que ele conseguiu foi gerar mais questionamentos sobre o que eles realmente foram fazer na Europa. Inicialmente, Renanzinho postou a foto em seu Instagram com a seguinte legenda: pequena recompensa eslovaca, Montanhas Tatra são... vai entrar no vídeo final. Além de não entrar no final, a foto foi apagada numa tentativa de queima de arquivo, mas vocês sabem como a internet funciona, o print é eterno. E mesmo sem prints, sempre podemos contar com a falta de inteligência do MBL, porque Renan Santos esqueceu de apagar a foto do seu Telegram, que consta do dia 4 de março de 2022, ao 12h04. E ainda é engraçado ver a petulância do Renanzinho quando diz pequena recompensa eslovaca. E aí eu pergunto, recompensa pelo quê? Mas deixemos isso de lado, vamos focar na localização. Montanhas Tatra. Você sabe onde fica isso? Ao olharmos no Google Maps, as Montanhas Tatra estão a 1h30 de Košice, numa distância de aproximadamente 140 quilômetros. E o mais estranho é que as Montanhas Tatra não estão no meio do percurso entre a Ucrânia e a cidade de Košice. Renan Santos não está mentindo quando diz que é uma pequena recompensa, mas convenhamos, que baita recompensa, hein? Na época, ninguém fez um trabalho tão minucioso como nós acabamos de fazer, mas a imprensa repercutiu e levantou alguns questionamentos, como vocês podem ver aqui pela turma do G1 no dia 14 de março de 2022. Esse lindo tweet com a foto do Arthur e do Renan, eles falavam: os dois são suspeitos de transferir de forma irregular cerca de R$275 mil de recursos doados para a missão do MBL à Ucrânia. E aí, ao longo do corpo da matéria, falava o seguinte: a suspeição de evasão de divisas foi levantada nas redes sociais por especialistas, por acadêmicos e políticos. Não foi qualquer um. Eles apontaram que o dinheiro da doação não podia ter sido repassado via Pix para a Eslováquia, como disse os representantes do MBL em vídeos, sem o devido registro pelas autoridades brasileiras da saída dos recursos para outro país. Em live transmitida na Eslováquia, em 1º de março, o Arthur e Renan, integrantes do MBL que estavam no grupo, eles pediram doação para seus seguidores no Brasil. No vídeo, Renan Santos afirma que o dinheiro recebido pelo MBL via Pix seria transferido para a conta de um brasileiro chamado Bruno, que mora na Eslováquia. Esse Bruno, segundo ele, faria as compras de suprimentos no local para posterior entrega aos ucranianos, o que é algo meio estranho.
De acordo com o professor de economia da FAAP, Johnny Silva Mendes, a forma correta de transferir os recursos para o exterior é contratar uma instituição financeira que esteja autorizada pelo Banco Central a fazer esse tipo de transferência internacional. Também teria sido muito mais fácil se a turma do MBL tivesse utilizado um exemplo de um cartão de crédito internacional, onde eles colocassem o dinheiro no Brasil ou até um cartão de débito pré-pago, que você poderia usar internacionalmente, e você fazer as compras, você conseguir manter todo esse registro, né, ter todo o extrato bonitinho. Porém, até então, como vocês puderam ver, a auditoria constava notas fiscais pagas em dinheiro em espécie, o que levanta diversos questionamentos. O Valor Econômico também soltou uma matéria no dia 11 de março de 2022 que falava: caso Arthur Duval, transferências do MBL para a Ucrânia geram suspeitas. Na avaliação do advogado Leonardo Avelar, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o que Renan descreveu é uma forma tosca de dólar cabo. O artigo 22 da Lei 7.492 de 1986 explica, descreve esse tipo de operação como evasão de divisas, o que não é algo bacana, né? Trata-se de um crime, diz a norma, com pena prevista de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Abre aspas para o advogado. É uma forma transversa de troca de valores feita à margem do regulador cambial, o Banco Central, e à margem de tributações. O fato de ser uma doação, como eles afirmam, não descaracteriza a situação do crime. E aí, perante isso que aconteceu, o que é que vocês acham que a turma do MBL fez? Bom, Renan Santos, ele leva a nota do G1, como vocês podem ver, para o seu Twitter e fala: missão? Qual é a missão? Deixe seu recado para esses putos? Por que putos? Houve prestação de contas. Dinheiro gasto na Ucrânia, tem notas fiscais que já foram publicadas. Com o que vocês acabaram de ver? Vocês estão satisfeitos com a prestação de contas do MBL? E por fim ele falava: o resto foi pago à ONG no Brasil, indicada pela Embaixada da Ucrânia. Bom, é interessante o Renan falar que foi indicado pela Embaixada, porque meio que ele tira a responsabilidade de si. Ele fala: não, ó, eu perguntei para quem sabia, né? E eu digo isso porque, vejamos, a ONG que recebeu as doações do MBL é a Representação Central Ucraniano-Brasileira. Quando você olha o quadro societário, você percebe que o Vitório Sorotik é o presidente. Sabe quem é o senhor Vitório? Bom, quando você vai aqui no site, né, das memórias do PT, você descobre que o Vitório, além de advogado, é um dos fundadores do PT no Paraná. E quando você adiciona tudo isso ao MBL, né, é uma baita coincidência, ainda mais quando a gente observou aí nos últimos 4 anos uma oposição raivosa, uma oposição histérica, quase um desejo de eleger a esquerda, até porque no ano 2021, né, depois daquelas manifestações fracassadas do dia 12 de setembro, o Kataguiri, ele prometeu que a união com a esquerda iria até as eleições. E não faltaram oportunidades do Kim Kataguiri com a turma do PT, com a turma do PSOL, tentando impeachment Bolsonaro. Bom, parece que eles devem estar bastante contentes no momento atual. Esse caso também é interessante para entender um pouco como funciona a cabeça do MBL. Vejamos, em 8 de março de 2022, Renan Santos utilizava o seu canal do Telegram para fazer uma convocação. Pessoal, estamos em guerra, alistamento urgente na Academia MBL, se inscrevam, precisamos montar novos times urgente, precisamos de líderes novos, o número atual não é suficiente. E aí você vê, diante de uma crise, diante de um momento em que o mínimo a se fazer era tentar esclarecer todos os questionamentos que vinham sendo apontados, quem sabe até fazer uma autocrítica, mas não, a preocupação do Renan era conseguir mais membros, conseguir, quem sabe, até surfar o hype do momento, como se tudo que tivesse acontecendo fossem apenas trivialidades. E teve quem pensou isso, teve quem até falou: nossa, mas vai caçar um deputado estadual só pelo que ele falou? Como se fosse algo pequeno tudo que estava acontecendo, como se tudo que estava rolando daquela viagem se resumisse apenas
a um áudio. E não, a coisa é muito mais profunda. Quer um bom exemplo? Vejam só. No dia 9 de março de 2022, o Valor Econômico soltou essa nota. Arthur Duval violou o direito internacional ao fazer um coquetel lá na Ucrânia. Vejam só, sabiam disso? Advogados especializados em direito internacional e defesa, ouvidos pela reportagem, afirmam que o deputado estadual paulista, o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, violou dispositivos legais, diplomáticos e até uma convenção internacional de guerra, caso fique comprovado que ele contribuiu para a fabricação de coquetéis, como ele relatou em suas redes sociais. Para o advogado Tarciso Dalmaso, consultor legislativo do Senado para Relações Internacionais e Defesa, a fabricação desses coquetéis inflamáveis por parte de um parlamentar brasileiro configura a violação do Protocolo 3 da Convenção de 1980 sobre armas convencionais, da qual o Brasil é signatário. Vocês estão entendendo o que estava acontecendo naquele momento? Não é apenas um áudio, não são apenas questões sobre uma auditoria, não era apenas o MBL envolvido em mais um escândalo. Não, estávamos diante de uma situação que o Brasil inteiro poderia pagar pela irresponsabilidade de dois garotos, se é que dá para chamá-los de garotos, porque, bom, como parlamentar, o Arthur Duval é um agente do Estado brasileiro no exterior, então ele deve respeitar e seguir as normas de forma condizente com esse status. O coquetel é uma arma incendiária. Em 1980, o Brasil ratificou a Convenção Internacional que estabelece a proibição desse tipo de ferramenta. Entram nessa convenção, né, também outras questões químicas, né, explosivos terrestres, dentre outras coisas. Por fim, outro aspecto que, segundo Dalmaso, pode ser objeto de questionamento jurídico é em relação ao artigo 4º da Constituição Federal, trecho da carta que lista os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Ao contribuir para a produção de explosivo, ele também viola o item 4 do artigo 4º, que prima pela não intervenção. Pela descrição, o que ele fez efetivamente configura uma intervenção no conflito. O advogado Leonardo Magalhães Avelar menciona ainda um quarto tipo de questionamento jurídico que pode incidir sobre o Arthur. Trata-se da situação de um parlamentar brasileiro, um representante do Estado brasileiro, portanto, tomando posição ativa num conflito contra a posição nacional já manifestada do país durante a Assembleia da ONU. Isso, segundo ele, poderia acarretar questionamento de outros países em relação à consistência das posições oficiais do país, o que seria fonte de constrangimento político e enfraquecimento da credibilidade do país. Mas não, o que é que a turma resolveu fazer? Criticar a imprensa, fingir que não estava nada acontecendo, tentar obter novos seguidores, surfar o hype do momento, não sei, mostrar que estavam sendo perseguidos pelo establishment, pelo sistema. Era isso, Renan Santos? Mas continua. O tempo foi passando e o Arthur foi cassado. E foi cassado. A gente já sabe disso. E vocês têm que entender uma coisa. A cassação do Arthur não é o seguinte, o MBL ele perdeu apenas um deputado. E aqui que dá para entender bastante sobre como funciona, né, a organização interna no grupo e os planos deles de curto, médio e longo prazo. Vejam só. MBL cogitou renúncia de Arthur para preservar seus direitos políticos. Se o Arthur tivesse renunciado antes do processo ter iniciado, não ia ter a cassação, logo ele não ia ficar inelegível por 8 anos. O MBL pensou em fazer isso, mas diz, né, que detentores de cargos eletivos que abrirem mão de seus mandatos desde o oferecimento da representação ou petição, capaz de autorizar a abertura do processo por infringência de dispositivo da Constituição, ficam inelegíveis. Não adiantava mais. Não adiantava mais. Então o MBL, no final do dia, ele estava preocupado com o quê? Com direitos políticos. Quem sabe o Arthur poderia voltar candidato, até agora até vereador, ou candidato de novo em 2024, né? Faltava relativamente pouco tempo, coisa pouca, né? Alguns meses. E aqui que vem uma coisa bem interessante. Isso daqui, para vocês verem, é a remuneração dos servidores ativos do gabinete do Arthur Duval do período de janeiro de 2022. Como vocês podem perceber aqui, o nome do Arthur não está presente, apenas dos seus assessores parlamentares. Quanto ao salário do deputado, na época, mais uns 20, 30 mil reais, vamos esquecer isso por hora.
Olha ali o valor total, R$ 116.929,58. Vamos arredondar, R$ 117 mil. Simples pergunta, bem direta. O que é mais fácil? Uma pessoa comum se eleger ou uma pessoa que já está na política, já trabalha com política, já vai conseguindo, né, realizar algum tipo de trabalho, se aproximar de determinadas bases, começar a fazer uma base, um alicerce e se lançar candidato no momento oportuno? Bom, olhem os servidores que fazem parte do gabinete do Arthur. A Adelaide foi candidata. O Augusto Zacarias foi candidato e foi eleito. O Rubinho Nunes, que hoje dizem que não é mais do MBL, ele era assessor do Kim Kataguiri. Então, o MBL tem uma prática que não tem nada de errado, mas demonstra o temor que eles possuíam em perder um nome forte, que é um nome que não é só um deputado do MBL, é um deputado do MBL que vai abrir espaço em seu gabinete para trazer uma turma e fortalecer o MBL e produzir mais de toda essa confusão. Esse é o grande temor da turma. Assim que funciona boa parte do tempo, né, a cabeça do Renan Santos. Tem vários nomes aqui engraçados, inclusive em março, abril de 2020, quando eu fiz um vídeo na época comentando sobre quem eram, né, alguns assessores do Arthur Duval, ele me bloqueou na época, desde então nunca mais me desbloqueou. Um desses assessores continua até hoje, continuava pelo menos até janeiro de 2022, é um nome bem interessante, que é o Rafael Rizzo. O Rafael Rizzo era, até um determinado momento, sócio do Luciano Ayan, uma figura extremamente conturbada. Inclusive o Luciano Ayan foi preso aí em 2020. É uma história que a MBL tentou varrer para debaixo do tapete, mas a internet não esquece. Até recomendo a vocês, pesquisem, conheçam um pouco mais sobre a história que o MBL tenta a todo custo esconder. E chegando aqui quase nos finalmente, as questões que envolvem essa viagem são diversas. A gente poderia passar o tempo comentando, cada vez mostrar mais coisas, mais escândalos, mais polêmicas, e uma delas mostra talvez um pouco de falta de caridade e empatia com o próximo, ou talvez um egoísmo. A turma do UOL, no dia 15 de março de 2022, relatava o seguinte: brasileiros rebatem auxílio de Arthur Duval a jogadores. Não ajudou em nada. O Arthur gravou um vídeo junto com o Renan, numa casa que tinha jogadores, que ele ia ajudar a voltar pro Brasil, etc, tudo mais. A matéria fala, a história de Vitor Adame, Luan Martins, João Anderson Normandes, Gabriel Patrese e Wendel Ramos agora é alvo de uma polêmica, novamente envolvendo o deputado estadual paulista. Selecionando aqui apenas alguns pedaços, alguns recortes da matéria, para você entender um pouco mais do ocorrido. O UOL fala o seguinte, que numa entrevista que o Arthur concedeu ao Domingo Espetacular da TV Record, e tinha ido lá no dia 13 de março de 2022, o Mamãe Falei, em um esforço para amenizar sua imagem, após sofrer as consequências do áudio vazado, ele teria afirmado que ajudou os jogadores a voltar para casa. Falou isso na entrevista com a Record na época, tentando se fazer de coitadinho. Vitor Adame, um dos jogadores, afirma que o deputado não ajudou em nada. João Paulo Araújo, o economista que mora em Kosice, na Eslováquia, e recebeu 5 em sua casa depois que eles cruzaram a fronteira da Ucrânia, diz que o MBL sugeriu um financiamento coletivo, solução que ele considerou inadequada porque não seria rápida o suficiente. Enquanto os rapazes estavam lá, aguardando para voltar ao Brasil, João foi procurado pelo MBL, que o encontrou por meio de outro brasileiro, que mora na região. Eles pediram para fazer uma entrevista com os jogadores, que foi posteriormente divulgado no canal do Mamãe Falei. E aí, aqui tem apenas uma das falas de um dos jogadores ao longo da matéria, que acho que resume muito bem tudo o que aconteceu. Ele foi no apartamento, gravou um vídeo conosco, desligou a câmera e foi embora. Foram 20 minutos de vídeo e 10 montando os equipamentos. E nada mais. Bom, o que mais falar sobre a turma do MBL?
Se você chegou até aqui, é sinal que as informações apresentadas foram minimamente interessantes. E uma coisa que eu posso te garantir é que histórias como essa do MBL são mais comuns do que vocês podem imaginar. A política brasileira ela é recheada de escândalos, de polêmicas, de casos intrigantes. E ao longo desse processo, né, desse documentário, eu resolvi tomar a iniciativa porque eu acho que é um tema que é interessante, que as próximas gerações precisam ver. Essa turma continua por aí fingindo que não tem nada acontecendo e esse mês completaria um ano, né? Completou um ano desde os eventos de março de 2022. E ao longo desse processo, por diversas vezes, eu falei, poxa, na verdade eu me deparava com o meu material, eu falo, pô, tô em tudo isso daqui, eu acompanho a política diariamente, eu sempre utilizo o próprio material da grande imprensa, muitas vezes para quebrar, escancarar toda a narrativa do establishment, né, mostrando o estado atual do jornalismo. E eu me perguntava, será que não tem nada a mais que eu possa fazer? E aí, olhando uma coisa, olhando outra, lembrando de vários fatos, bom, uma coisa eu posso falar. Existe muita coisa interessante que aconteceu nos últimos 4 anos. Explicar tudo em documentários seria extremamente trabalhoso. Explicar tudo até escrevendo também seria muito difícil. Estamos falando de 4 anos. Porém, estamos no momento atual na política brasileira, onde muita coisa também está acontecendo, talvez de forma mais intensa do que a gente viu. Temos um novo governo, inclusive. E diante disso tudo, do material que eu tenho em mãos, de todos os dias, sem exagerar, está lendo tudo que sai nos ditos jornais da grande imprensa, Globo, Folha de São Paulo, Veja, Poder 360, Bastidor, Metrópolis, Estadão, literalmente todos os dias lendo isso, acompanhando as redes sociais, vendo algumas movimentações, eu parei e pensei, por que não registrar? Beleza, todo mundo fala que a história tem que ser contada, não existe alguma, sabe, um trabalho historiográfico mais à direita que quebre, né, esse véu que a imprensa tenta criar todos os dias. E diante disso, gente, eu tive a iniciativa de criar algo que eu batizei de Atlas Brasileiro. É um almanaque da história do Brasil em notícias. Fiz um site, é o kimpaim.com, vocês podem acessar, ele já está no ar. E lá eu vou disponibilizar, né, para os membros um almanaque. A primeira versão ela já está disponível, ela conta com mais de 620 notícias, postagens de redes sociais, vídeos e documentos explicando os principais temas, os assuntos mais relevantes do mês de janeiro, tudo divididinho, tema, subtema e tudo interativo. Além das notícias em ordem cronológica e já separadas, e um comentário para conectar as notícias, explicar uma certa parte do contexto, de forma que só com as notícias, você vê a manchete, você vê o subtítulo, você vê o que está lá e o texto, você já tem uma informação minimamente suficiente. Além disso, todo o almanaque ele é interativo. E o que é que isso quer dizer? Ao clicar na notícia, né, nas imagens, que lá estarão as mais de 620 notícias, vídeos, documentos, você tem acesso à fonte primária, seja a notícia na íntegra, seja um vídeo que foi postado em alguma rede social, de alguma fala de uma figura política relevante, seja o atual presidente da República, seja os seus ministros, seja qualquer pessoa que gerou muita polêmica nas redes sociais e que produziu algum tipo de fato que ele precisa ser registrado para as próximas gerações. E aí o que eu posso falar? São mais de 600 notícias, postagens, vídeos e documentos oficiais, além de mais de 35 mil palavras de textos, comentários, explicando tudo que está por trás. E tá lá no site kimpaim.com. Só posso agradecer a todos que chegaram até aqui comigo nesse momento. O site também estará na descrição desse vídeo. E como eu costumo falar no final de todos os vídeos, não custa nada curtir, compartilhar. Se gosta do meu trabalho, também pode se tornar membro deste canal, tem um botão de valeu, tem sempre o peito na descrição e compartilhe esse vídeo. Espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!